Estamos de volta com Programação Nacional. Estou conversando aqui com a professora Nívia da Costa Silva. Estamos falando sobre o Código Nacional de Trânsito, que sofreu algumas mudanças desde o dia 1º de novembro de 2017. Bom, Nívia, a gente falou até da questão náutica, do quadriciclo, tudo no bloco anterior. Eu gostaria agora de puxar para uma outra situação. A questão do pedestre ao atravessar uma rua. Por exemplo, eu já dirigi, tive a oportunidade de dirigir em Brasília. Em Brasília a gente tem que parar. Lá, pelo menos, não sei se é a cultura ou é uma lei municipal, não entendo. Só sei que eu fui muito bem instruído, assim, lá você para na faixa de pedestre. Agora, isso é só lá ou é no Brasil inteiro? Então, na verdade é no Brasil inteiro. Inclusive, não parar para o pedestre na faixa é uma infração. Então, o artigo 214 vai falar que você deixar de dar preferência de passagem ao pedestre ou a veículo não motorizado, tipo bicicleta, você comete uma infração. E uma infração de natureza gravíssima. Com multa. Então, na verdade, o que a gente tem é má educação de trânsito. Volta para a situação de educação. E se atropelar ainda na faixa? Se atropelar na faixa, a gente vai ter outros problemas. Que aí a gente comete um crime de trânsito. Aí você perde até a carteira, eventualmente, dependendo do grau do acidente, do dano que isso cause, isso vai ter complicações penais muito maiores. Além da reparação civil, lógico, pelo acidente que você causou. Eventualmente, indenizar a pessoa, pelo tempo que ela, se ela estiver trabalhando, por exemplo, pelo tempo que ela ficou afastada, fazer uma recomposição de valores, isso é necessário. Só que aí tem uma coisa interessante a respeito do pedestre. O pedestre pode ser multado? Eu nunca ouvi falar. Aqui no Brasil, pelo menos, não. A respeito disso. Na verdade, pode. O que nós não tínhamos era a regulamentação. Desde que o Código de Trânsito foi criado, em 1997, a gente tem essa previsão do pedestre cometer infração de trânsito. A partir do ano que vem, nós, enquanto pedestres, poderemos ser autuados. E ciclista, que vive na contramão. Olha, é incrível. Você vira uma avenida, uma rua, tem um ciclista virando na contramão de direção. A resolução 706 do CONTRAN, que entra em vigor o ano que vem, ela regula como será feita a autuação tanto do pedestre como do ciclista. Até pelos cuidados. O ciclista também ele tem que seguir as normas de trânsito. Por exemplo, a gente tem até, algumas pessoas falam que é por questão de segurança, você andar na contramão do veículo para que o veículo automotor te enxergue. Na verdade, não, você tem que andar na mão do veículo, em lugar apropriado, com o veículo guardando um espaço de segurança do ciclista. E ciclista cometendo, da mesma forma que a gente tem que ter o cuidado com ele tem preferência em razão dos carros, então uma segurança para o ciclista também tem que trazer um trânsito seguro para os automóveis. E aí, com cuidado, e a partir do ano que vem, por essa resolução, as normas de como serão feitas as autuações, tanto para o pedestre como para o ciclista. Se o ciclista ou o pedestre atravessar o sinal vermelho, ele comete uma infração de trânsito. E aí também, exatamente, passível de multa. E isso é uma coisa interessante, porque a gente fala direito do pedestre. Se a gente vai numa faixa, por exemplo, Brasília, normalmente não tem semáforo. Tem a faixa de pedestre, o pedestre chega, para, e você, em Brasília, em Florianópolis também tem isso, você dá passagem para o pedestre ou para o ciclista que estiver conduzindo a bicicleta. Agora, se tiver semáforo, ele tem que observar o semáforo de pedestre. Então, hoje a gente tem alguns semáforos mais modernos, com sonorização, de forma também a garantir segurança para o deficiente que esteja transitando. Então, ou ele vai ter que atentar ao semáforo do pedestre, do próprio pedestre, ou do automóvel. Lógico, você respeita o pedestre que já começou a travessia, criança, idoso, gestante, deficiente, até pela diminuição da capacidade locomotiva, por ser um pouco mais devagar, criança mais dispersa, mas feito a travessia, o carro segue. O que não dá para, tendo semáforo, o pedestre resolver atravessar. Mesmo que o sinal esteja aberto. Mesmo que o sinal esteja... Exatamente. Passar, né? Exatamente. Agora, a única coisa que eu sugiro, nos estados que ainda a gente não está acostumado com isso, você, motorista, dar uma sinalização que você está diminuindo a velocidade para deixar um pedestre atravessar. Sim. Por que isso? Para evitar acidentes. De forma que você não cumpra a lei, mas cause um acidente por colisão traseira.
ou Sim. atropelamento. A gente já presenciou várias vezes, inclusive com motos, né? Sim. Porque o carro para e a moto E a moto não percebe que houve lateral. processo de início de frenação. Então, o fato do motorista começar a sinalizar, mesmo porque você não vai tirar a mão do volante sempre, mas para sinalizar que você está diminuindo a velocidade para que o pedestre possa atravessar na faixa, que é o direito dele, é necessário. Tem muitas pessoas que ligam um alerta do veículo, isso pode? Não pode. Pisca-alerta é sinal de alerta, significa algum tipo de situação que coloque em risco o próprio trânsito. Normalmente a gente usa o pisca-alerta para acidentes. Ou você perceber um acidente que vai causar uma nova colisão, você liga o pisca-alerta. Andar ou com para o ele ligado veículo, também não, andar é com ele, escolta quem faz é a polícia, é batedor, a gente não faz escolta. Então, a ideia de você ligar o pisca-alerta para andar em comboio não é, a não ser que seja numa situação, é normal a gente fazer isso. Neblina. Neblina? Neblina. Quando a gente está em situações de neblina, você vai usar em algumas regiões de serra mais fechada, você vai acontecer, ou vai ter um bloqueio, e aí você vai descer de comboio, e aí quando você desce de comboio, você acaba acionando o pisca-alerta. Olha que interessante isso. Quando você desce em comboio... Essa eu realmente estou aprendendo agora com quando você confesso. desce em comboio, você acende o pisca-alerta. Porque alguns veículos vêm com uma a luz de milha seria ótimo, traseira para poder usar nesses casos. Exatamente. Né? Mas nem todos os veículos têm isso. Então, é o único caso do veículo em movimento que você acaba utilizando o pisca-alerta. Sim. E na questão também tem uma polêmica em estabelecimentos comerciais que no ano que vem deverá vigorar, que é punição para as pessoas que estacionarem nas vagas de idosos e vagas para deficientes. Porque a gente vê muito isso acontecer. Né? Supermercados, shoppings, enfim, Exatamente. Grandes centros aí de comércio, tem a vaga lá estabelecida para idoso, tem sempre parando lá e não tem idoso nenhum. Houve um acréscimo na legislação a respeito disso, e é uma multa, uma situação, uma infração grave, com multa, gravíssima, com multa, e aí uma penalidade administrativa, a remoção do veículo. Olha. Significa que se você estiver, por exemplo, em um shopping, mesmo que ele não tenha... então, o shopping é um estabelecimento privado, de uso coletivo, e você vai existir esta possibilidade, não só da multa, como da remoção do veículo para um pátio, onde depois você vai... Mesmo dentro do shopping? Mesmo dentro do shopping. São as situações especiais do Código. Você parar num lugar, num shopping, num supermercado, que tem as vagas reservadas, tem que ter um mínimo de vaga reservada, normalmente 10% das vagas existentes no local, por isso que a gente sempre vê perto da entrada do shopping, né? Exatamente, aquela faixa reservada para idosos e deficientes. Você utilizou aquela vaga indevidamente, você vai ter a possibilidade de remoção. E quem pode usar essa vaga? Que autorização que tem que ter? Uma autorização especial é fornecida ou pelo município ou pelo Estado. É um cartãozinho. Aí vai estar... É burocrático para tirar isso aí? Na verdade, ele é gratuito. Então, você entra, faz um acesso. Normalmente, você consegue fazer isso até pela internet. Preenche os dados. Mas entra na prefeitura? Tanto na prefeitura quanto nos estados. No site da prefeitura? No site da prefeitura de cada município a gente tem isso. E no site dos DETRANs estaduais. Então, do Paraná, de São Paulo, de Pernambuco, você entra, você consegue preencher os dados. Isso para o idoso, tá? Para o deficiente, às vezes, precisa de alguma comprovação da deficiência. Porque a vaga para o deficiente não é necessariamente para deficiente físico só. Ah, é? A gente tem sempre a ideia de você falar o cadeirante, a pessoa que tem uma restrição de locomoção. Mas a norma relacionada à deficiente permite que outros deficientes também usem a vaga especial. Olha, isso é interessante também saber. E geralmente o idoso, às vezes, que para nessa vaga, mas ele não tem essa plaquinha, ele pode? Eu já tenho mais de 65 anos, cheguei a estacionar o carro. Então, na verdade, a legislação exige a identificação. Você não precisa ter, por exemplo, aquele adesivinho no seu carro. Sim. Então, aquele adesivinho, hoje um mais moderninho, 60+,
ou um adesivo antigo que mostra uma pessoa idosa com bengala. Isso não é identificação de veículo. A identificação do veículo é um cartão. Vai estar lá o nome do idoso, o órgão que forneceu isso, um prazo de validade. Normalmente, a cada 2 anos você renova, justamente para que a vaga seja utilizada por quem realmente precisa dela. E mesmo que ele tire a carteira de identidade dele e apresente para a autoridade, fala, mas eu tenho mais 60 anos, 65, já sou já terceira idade. Não vai ser, isso é menos considerado, justamente pela necessidade de identificação. Mesmo porque o idoso pode ter deixado o carro lá, não ter se identificado, saído, ter o carro removido por falta de identificação. Então, a identificação ela é necessária, uma identificação clara, fornecida pelo município ou pelo Estado. Bom, isso é bom para ser esclarecido. Na questão do aparelho telefônico, que vem sendo aí um vilão no trânsito nos últimos anos, vamos falar um pouquinho sobre ele. Celular ao volante. O problema, na verdade, não é falar ao volante, porque você conversa com a pessoa que está do lado enquanto você está dirigindo. E tem carros que tem sistema também. E tem o sistema de Bluetooth em alguns carros que permitem que você continue uma conversa dirigindo. Com o sistema de Bluetooth, um cuidado. Por que um cuidado? Porque uma coisa é você estar conversando com um passageiro. Se acontecer qualquer coisa, você dirigindo já deve ter ouvido tua esposa gritar, para! Sim. O fato de você ter um passageiro do lado, ele auxilia na condução. A gente brinca e fala copiloto. O banco do motorista dirige, o do lado é copiloto. Você acaba tendo esse auxílio na direção. Então, você está conversando com uma pessoa, qualquer coisa ou qualquer distração do motorista, você vai ouvir um para. Quando você está no Bluetooth, ou seja, conversando pelo celular, mas utilizando um sistema que você não vai precisar ficar com uma mão só ao volante enquanto dirige, ainda assim você tem um nível de distração maior, comprovado por pesquisas científicas, o CONTRAN fala isso também. Então, cuidado com o Bluetooth, porque ele diminui a atenção. Mas nosso maior problema hoje são os aplicativos. Porque primeiro você precisa digitar, então você tem que tirar uma das mãos do volante. Você pode tirar a mão do volante? Pode, para fazer sinalização, então seta e luz, ou para mudar a marcha. Fora isso, as mãos devem estar no volante. Quando você está com o aplicativo, você muitas vezes pega o aplicativo e você se distrai. E o tempo de distração que nós temos para voltar à situação que nós estamos de direção é muito grande para um carro em movimento. Então, e dependendo ainda da velocidade que você se encontra. Da velocidade que você está. Porque hoje, o aparelho celular, vamos dizer assim, ele se tornou indispensável, vamos dizer bem a verdade. Todo mundo tem, né? Um adolescente, uma criança já tem, né? já tem um celular na mão, né? Praticamente já está aí já com o celular novinho. E hoje também você utiliza para tudo, né? O celular hoje você paga a conta, enfim, sua vida está ali. Responde e-mails e também utiliza o sistema famoso de Waze, né? Que todo mundo utiliza, deslocamento, tem o Google também, em que você parou de usar aqueles GPS, né, antigão que a gente colocava no painel do carro, hoje você põe o celular ali e vai se deslocando nas cidades ou até o local que você queira chegar. Isso também atrapalha, isso também está no código, não está no código? Não está no código. Eu utilizo, tá? Não, eu também utilizo. E, inclusive, por orientação, eu comprei um sistema que você coloca no volante. Então, o meu celular, quando eu estou dirigindo, eu sou muito perdida para andar, então eu preciso de GPS. Então, eu coloco o GPS fica no volante. Por que fica aqui? Até para evitar ficar olhando o deslocamento de você, porque normalmente a gente coloca do ladinho, no ar. Você coloca no ar. Para evitar esse tipo de deslocamento, de você estar dirigindo e olha para ver para onde você está indo, me indicaram que colocasse no volante. Um sisteminha bem simples que você coloca ali. GPS não dá para você falar isso. O que você não pode é ficar manuseando o aparelho enquanto você dirige. Até por isso que o Bluetooth é uma situação de você atender o telefone por viva voz, é uma situação meio limítrofe. Porque normalmente você não conversa muito tempo e você continua dirigindo com as duas mãos. Lógico, há uma diminuição de atenção, mas você continua
dirigindo. Bem rápida. Costuma ser bem rápido. Segundos. Diferente de você estar conversando por um aplicativo. Sim, sem dúvida. Onde você recebe a mensagem, você tem que responder, ainda que você faça uma resposta falada, você tem um nível de desatenção muito maior para essas situações. Então, o código, ele, na verdade, ele tem uma parte que é bom senso. E usar o celular no Viva Voz? Não é recomendável. Na verdade, o celular, o melhor sistema ainda seria aqueles de viva voz do próprio carro. Do próprio carro, né? Do próprio carro. No painel. Exatamente, que ele administra o que está acontecendo. Porque o viva voz você vai ter que atender o celular. Ao atender o celular, você já distraiu, porque você tem que abaixar. Você tem que colocar o aparelho no Viva Voz. Sim. Porque o atendimento, nem todos os aparelhos são automáticos para o Viva Voz. Então, este manuseio de celular, o código já entende como uma infração. Bom, este é a Programação Nacional. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já.